Você iria pra um lugar chamado Ulaanbaatar? Não? Sim? Vaca Amarela? Tô lendo esse livro aqui, ó. Os 1001 lugares que você precisa conhecer antes de morrer. Não vou perder meu tempo com você. Alguma vez você já perdeu tempo com alguém, Theo? Não, né? Você não tá vendo que eu não tô conseguindo lidar com isso? Yeah! Eu vou ver aqui o Bill. Quer ver? Tá nos 1001 filmes que você tem que ver antes de morrer. Deve ser por isso que eu não continuei nada que eu comecei. Deve ser difícil ser você. Ator, jornalista, apresentador e locutor. Entrevistamos Daniel Tavares, um profissional multicultural que vem atuando no cinema, teatro, novela e comerciais. Um dia, não senti mais isso que eu sinto por você. Você não vai falar nada? A gente pode conversar com mais calma à noite? Pensei muito esses dias. E eu não quero me separar de você. Não sei, as pessoas marcam uma data pra casar. A gente marcou uma data pra se separar. A gente tá deixando eterno tudo que a gente sente, tudo que a gente viveu com amor. Morrer de saudade de acordar com você assim, sabia? Você é o grande amor da sua vida. Seu amor interrompido. Muito bom. Esses foram alguns trailers de filmes que o Daniel Tavares protagonizou. Ele também tem atuado em comerciais, no teatro e em novelas. Daniel nos recebeu nos bastidores momentos antes de uma das apresentações de sua atual peça, Brian ou Brenda. Nos revelou sua inspiração para se tornar ator e qual a relação entre ser jornalista, além de contar seus planos para o futuro. Acompanhe agora nessa entrevista maravilhosa com Daniel Tavares, repórter na Ama Queiroz. Daniel, qual foi a sua inspiração para se tornar ator? Bom, eu tenho uma prima que é atriz, então desde muito pequeno eu vou ao teatro, né? E via as peças dela, infantis, e ficava louco, né? Engraçado que uma das minhas primeiras lembranças da vida é a espera antes de abrir a cortina. Então, assim, desde pequeno eu realmente quero ser ator. E eu ficava pensando, nossa, do outro lado da cortina as pessoas são felizes, sabe? E é engraçado, porque eu cresci, continuei achando isso e realmente virei ator. Na minha cabeça, a dor que eu sentia, doutor, é a mesma que eu sinto quando eu lembro do Brian. E quase sempre eu lembro dele. De como ele era mais esfomeado que o Bruce, de como ele chorava mais e ficava calmo quando eu pegava ele no colo, alegre, quando eu jogava ele pra cima. É a mesma dor que eu sinto quando eu fico imaginando como é que ele seria quando ele crescesse. Bom, cresceu, virou uma menina. Mas ele tá lá, doutor, dentro dela. Não sabe o que está dizendo. Eu sei sim, eu vejo sim que ele tá lá, dentro do olho dela. O senhor já tinha feito isso antes? O quê? Você atua e já atuou em vários segmentos, como TV, que você participou de novelas e comerciais, cinema e agora está no teatro. Existe uma preferência? Eu acho que como ator eu gosto da possibilidade de variar. Então eu gosto de estar no teatro, que é o que eu mais faço, mas eu adoro passar um dia fazendo um comercial, eu adoro... Gravei 2 novelas, então eu gostava da ideia de fazer a novela e experimentar esse meio diferente, né? Enquanto o teatro a gente ensaia muito o mesmo texto, na TV você faz poucas vezes gravando, e já vale. Né? Então eu gostei desse esquema da fábrica rápida e também gosto dessa coisa artesanal do teatro, aos pouquinhos, lento, ensaiando, grupo. Então eu gosto de tudo, gosto de todas as coisas. Na sua opinião, você acha que o teatro passa mais verdade? Não, acho que não. Acho que são meios diferentes de você se expressar, sabe? Sim. Talvez o teatro te dê mais possibilidade do artístico florescer mais. Mas acho que a televisão é um entretenimento, se for bem feito, é super legal também. Então, pro ator, são exercícios importantes, eu acho. Todos. O teatro ele carrega um rótulo.
ele é muito chamado de elitista. Você concorda com isso? E quais medidas nós devemos tomar para que ele seja mais acessível à população? Engraçado que eu acho que o teatro tem uma fama de ser uma coisa meio não acessível, né? Só que na verdade você tem uma programação, pelo menos em São Paulo, uma programação cultural de teatro gigantesca. Você tem peças caras, você tem alguns musicais muito caros, mas você tem peças muito baratas e você tem peças de graça. Então essa que eu estou fazendo, por exemplo, é uma temporada gratuita. Então assim, é uma questão das pessoas se informarem, ir atrás, porque tem bastante oferta. Então eu acho que é mais a fama do que a realidade, sabe? A gente tem muitas peças legais a preços acessíveis e de graça. Tem que pesquisar, tem que ir atrás. Mudando de assunto um pouco, financeiramente falando, é possível viver de cultura no nosso país? Financeiramente falando, é difícil viver de cultura, né? Engraçado. Mas eu sempre vivi, olha, eu sou ator há quase 20 anos. Eu sou jornalista também, tenho essa formação, mas o teatro, a publicidade, juntando tudo, eu consigo viver como ator. E assim, um período, como quando eu era mais jornalista do que ator, o jornalismo me dava mais dinheiro. Hoje já se inverteu essa balança e eu consigo viver de cultura sim, mas é um esforço, é um dia a dia, é uma luta por dia, assim, né? Porque você nunca sabe, como é inconstante, né? Digamos que eu sou um freelancer, né? Você nunca sabe o dia de amanhã, então você tem que estar sempre buscando trabalho, estar sempre encontrando as pessoas, fazendo teste. É uma vida difícil, mas é possível sim. Bom, Daniel, você é ator e também é jornalista. Poderia nos explicar como essas profissões se relacionam e como uma colabora para a outra? Sabe, né? Sobre ser jornalista e ser ator, né? Essa formação, assim, quando eu escolhi fazer a faculdade de jornalismo foi intuitivamente. Gosto da comunicação, já sou um ator que também se comunica, mas eu ainda não conseguia fazer, no começo eu não conseguia entender a ligação, né, entre uma coisa e outra. E aí é muito interessante, porque quando você lê um texto de teatro, ele fala sobre personagens, ele conta uma história, e eu quando eu escrevo uma matéria de jornalismo é a mesma coisa. Eu vou descrever personagens, eu vou contar uma história, existe uma dramaturgia no jeito que você conta uma história, no jeito que você escreve uma história, uma matéria, uma reportagem, existe uma dramaturgia. Vocês, por mais, claro, às vezes no jornal, né, você tem que responder aquelas perguntas básicas primeiro, mas numa revista, você acaba pensando, eu quero escrever isso primeiro, isso aqui depois, eu quero revelar esse fato lá no final. Então, assim, existe um paralelo muito grande. Ao mesmo tempo, quando eu entrevisto alguém para fazer uma reportagem, de uma certa forma eu estou fazendo uma análise sobre essa pessoa. Ela me respondeu isso, então ela é uma pessoa mais quieta, ou ela é mais... Coisas que eu vou colocando, né? Se eu vou fazer um perfil seu. Eu vou te fazendo perguntas e eu vou montando um perfil na minha cabeça que eu vou escrever. E na verdade, quando eu leio uma peça e estou pensando num personagem que eu vou fazer, eu leio a peça e através daquelas palavras eu também faço um perfil dela. Então, assim, é como se eu estivesse te entrevistando um personagem. Quando eu leio um texto, eu também fico entrevistando esse texto na minha cabeça e montando esse personagem. Então, o jornalismo e a atuação é muito próximo. E fora que assim, eu tenho cada vez mais me arriscado a escrever roteiro, peça. Então, em breve, o autor dessa peça, que é o Franz Kepler, a gente escreveu uma peça juntos, que chama Até o Fim. E que a gente vai em breve estrear, né? E me ajudou muito o fato de eu saber escrever, de eu ter esse dia a dia também escrevendo matérias. Então, te dá uma intimidade com as palavras, né? E com a dramaturgia e tudo mais. Então, assim, ser jornalista e ser ator tem tudo a ver. E hoje, como jornalista, você ainda atua na área? Hoje, como jornalista, eu sou freelancer, escrevo algumas histórias, escrevo muito sobre cultura, sobre gastronomia, arquitetura. Não é minha prioridade, agora eu assim, faço matérias pontualmente. É um prazer, sabe? Mas eu faço matérias pontualmente, uma revista ou outra, porque o jornalismo que eu escolhi foi o jornalismo de revista. Eu escrevo basicamente para revistas impressas, que basicamente não existem mais. Quando eu te conheci, você estava na L, quando eu te conheci. Você tinha uma coluna lá. Isso, então assim, escrevi a Casa Cláudia, L, Marie Claire, né? Várias revistas já não existem mais. Então, mas algumas existem, então eu continuo escrevendo para essas pontualmente e tal. Então esse é meu trabalho no jornalismo hoje. Assim.
E hoje tem muita coisa também aparece para escrever para marcas, textos para marca, mas já não é esse jornalismo classicão, né? Já tá ligado a uma marca, então não considero tanto uma reportagem. A atual peça que está em cartaz que você participa, Brian e Brenda, baseado em fatos reais, conta a história de uma menina criada em um corpo que não é seu. Um tema muito atual. Na sua opinião, o que é preciso para que a sociedade encontre a aceitação de gênero? É engraçado, essa peça discute muito identidade de gênero, né? Mas a gente colocou em cena vários tipos de identidade. Então a gente tem uma indígena, a gente tem uma pessoa com nanismo, a gente tem um negro. Então assim, a gente procurou essa diversidade. Param de ganhar uma filha. Já sabem qual será o nome dela? A gente estava esperando tudo dar certo primeiro. Vocês não podem chamar uma menina de Brian, não é mesmo? Bom, eu tenho um nome em mente, eu acho que você vai gostar. Brenda, o que você acha? Lembra que eu tinha pensado nesse nome quando você engravidou? A gente nem sabia que iam ser gêmeos, se ia ser menino ou menina. O que importa é que agora vocês têm um casal de filhos. E Brenda é um nome muito bonito. Brenda Raymond. A peça em si fala mais sobre o gênero, mas a ideia de pôr essa diversidade em cena é para a gente discutir identidades de uma forma geral, né? E discutir como a gente pode aceitar todos os tipos de identidade, como a gente pode incluir, né? Como a gente pode parar de segregar e que a diferença é positiva, né? Então assim, a peça está falando sobre isso, né? E pede para a gente se colocar no lugar do outro, fala sobre empatia. Então acho que essa é a resposta um pouco à sua pergunta, né? Eu acho que como é que a sociedade pode aceitar a transexualidade da mesma forma que ela pode aceitar tudo, tendo empatia, se colocando no lugar do outro, tentando enxergar o mundo pelo prisma do outro, né? E com generosidade. Então aqui na peça a gente faz esse exercício de se colocar no lugar do outro, de olhar o mundo com mais generosidade, entendeu? Então acho que é isso, se a gente olhasse o mundo com mais generosidade, se os pais olhassem seus filhos com mais generosidade, sem querer impor uma normalidade, acho que a sociedade seria muito melhor, todo mundo seria muito melhor, né? A gente tenta pregar essa empatia. É difícil, mas eu acho que é uma super saída. Qual foi a sua inspiração para o seu atual personagem e qual aprendizado o público vai levar ao final da peça? Muito interessante, né? Porque é uma proposta da diretora, da Yara de Novaes e do Gradin, que são os dois diretores da peça. A gente não tem um personagem fixo, a gente roda os personagens, a gente brinca que chama Coringá. Todo mundo, justamente essa história do se colocar no lugar do outro, né? Então assim, é interessante, você se coloca nesse protagonista que vive essa história da identidade de gênero, depois você se coloca no lugar da mãe dele, depois do pai, e aí você consegue olhar a história por vários prismas, e você consegue também pensar poxa vida, como é que é ser uma pessoa que tem essa questão do gênero? Mas como é que é ser o pai de alguém com essa questão? Então, esse exercício é muito interessante. Então foi um desafio dado pela diretora, de todo mundo rodar os papéis, e acaba sendo esse exercício da empatia, né? E prismático, né? Porque você começa a pensar, nossa, você não vê só pelos seus olhos, você vê pelos olhos do outro. Então, esse foi o grande desafio da peça, assim, todo mundo viver todos os personagens. No atual governo, muitos cortes foram realizados na área da cultura. Qual a sua expectativa para a área cultural? Muito boa essa pergunta, na verdade. Por exemplo, essa peça, ela foi contemplada com o prêmio Cleidiáconis, que é um prêmio municipal. Então ela teve um patrocínio, né? Ela só foi possível por causa disso. Então a gente tem 8 atores em cena e que conseguiram ter um salário, uma mínima estrutura. E olha só, a contrapartida da gente ter ganho esse prêmio, a gente fazer uma temporada aqui gratuita. Então assim, não é um acúmulo de dinheiro, pelo contrário. Você está viabilizando a cultura, tanto dando trabalho para os atores, para a direção, para a produção, e você está trazendo cultura para as pessoas de uma forma muito acessível, como eu tinha te falado antes. Então assim, se esses prêmios, esses editais,
diminuírem ou se extinguirem, fica super complicado, né? E a cultura, ela é fundamental para que você pense a sociedade, para que você reflita. A gente coloca questões para as pessoas saírem daqui pensando, né? Questionando a sociedade, questionando os valores atuais, questionando a própria vida, né? E com bons valores, né? A gente está jogando aí boas ideias para as pessoas, né? De tolerância, né? De olhar as pessoas com generosidade, de ajudar o outro. Então, assim, sem isso, sem editais, com menos dinheiro para a cultura, vai ficar cada vez mais difícil, né? Ainda mais agora que a gente está vendo que está tendo até uma censura sobre os temas. Então, além de tudo, como é que a gente vai... A arte, né, tradicionalmente, é o lugar de questionamento, né? É o lugar que você questiona o que está aí, o que está ao seu redor. Se você filtrar isso, se você colocar filtros sobre isso, você vai prejudicar a grande função da arte, que é questionar, né? Entrando em uma questão um pouco mais política, o governo atual tem como característica pessoas conservadoras e de direita, como Roberto Alvim, que é responsável pela FUNAT. Qual a sua opinião sobre o posicionamento dele no cargo que ele ocupa? Nossa, sobre o Roberto Alvim é engraçado porque é uma piada quase, né? Porque é isso que eu estava falando anteriormente. Você colocar um filtro, você dizer que o ator tem que ser de direita ou de esquerda, conservador, não conservador. O artista está a serviço da arte, está a serviço de todas as ideias, né? E você dizer que tem uma arte que é da esquerda, uma arte que é da direita, por que você quer fazer essa segregação? Por que você quer pensar numa arte que já é filtrada? Por que você quer pôr ideias na cabeça das pessoas, né? Então, realmente, é um movimento conservador que o mundo não precisa. É um desserviço que ele está fazendo, chama censura. Não chama conservadorismo, chama censura. E realmente é muito triste ele estar num lugar de liderança, de gestão. Mas eu acho que ele vai passar. Espero que passe em breve. O atual cenário brasileiro político e social retrata uma sociedade conservadora, patriarcal e preconceituosa. A cultura é uma forma de resistência? Eu acho que a cultura e a arte é sempre uma forma, são sempre resistência, sempre sinônimos de resistência. Então, é engraçado, é muito triste esse movimento conservador que a gente está vivendo agora, mas por um outro lado, ele faz com que a gente venha com uma força total de resistência. Então, é engraçado que essa peça, a gente está comunicando muito. Quando a gente coloca esse elenco diverso, quando a gente discute gênero, nesse momento atual em que as pessoas querem abafar essas questões, o efeito é contrário, potencializa, as pessoas ficam... A gente precisa ouvir sobre isso. Quem está vindo fica realmente... Chega, comunica. Porque são os assuntos do momento que precisam ser discutidos e as pessoas sentem isso. Então é engraçado que a gente está tendo uma repercussão muito boa da peça, porque são assuntos urgentes, que não precisam ser abafados, a gente precisa falar sobre. Então é um ato de resistência a gente ter uma trans no elenco, é um ato de resistência a gente ter essas pessoas que a gente reuniu. Né? A peça ganhou mais do que uma historinha baseada em fatos reais, né? Uma grande história, na verdade, baseada em fatos reais, lugar político, social. Né? Como ator e jornalista, qual a sua opinião sobre a produção de audiovisual e teatral hoje no país? Olha, produção audiovisual e teatral, a gente vinha numa crescente. Nos últimos anos a gente produziu muita coisa. E agora, com essa questão de corte, a gente não tem mais Ministério da Cultura, existe um movimento para que tudo isso diminua, né? A questão de fechar a Ancine, que é ligado ao cinema. Então, acho que todo o meio teatral, o meio do cinema está muito preocupado com isso, porque a gente vinha numa efervescência. A gente tem uma grande safra de peças e filmes nos últimos anos que agora ameaçam, e de séries também, né? A gente abriu esse lugar também das séries, que está ameaçado, né? Então, eu tô junto com a classe teatral e do cinema, a gente está muito preocupado com isso, tentando lutar para reverter essa situação. Na sua carreira como ator, o que você mais almeja? Olha, o que eu mais gostaria sempre, acho que é o que eu sempre procuro, é assim, fazer trabalhos que comuniquem, que cheguem, que emocionem, que façam as pessoas questionarem as coisas. Que agreguem informações. Então, assim, e que eu possa viver disso, né? Que seja uma mão dupla, no sentido, eu quero levar tudo que eu puder de melhor para as pessoas,
me envolver em trabalhos que realmente façam a diferença e que eu possa viver disso, que eu possa pagar minhas contas no final do mês, que eu possa, né, ter uma vida bacana, né? E não ser apenas idealismo, né? Exatamente, entendeu? É uma profissão de fé ser ator, é uma profissão que você se dedica e realmente às vezes não tem uma contrapartida financeira muito certa, mas ao mesmo tempo meu sonho é isso, que eu possa comunicar, que eu possa fazer um bom trabalho e ao mesmo tempo viver disso bem.